E aí, senhores, qual é a boa? Bom, vamos continuar com aquele estudo que a gente iniciou no vídeo passado, né, cara? Que foi esse daqui, né, que a gente falou sobre o matriarcado e algumas outras coisas, mas eu não sei se ficou muito bem claro, né, o matriarcado e o patriarcado aqui e o panteísmo também. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais, porque eu não sei se ficou claro aqui pro pessoal, quando eu falei monoteísmo, patriarcado e matriarcado, não existe só, por isso que eu não dei tanto assunto ao panteísmo assim, né? E não existe só um monoteísmo. O matriarcado também é um monoteísmo, cara. Caso vocês não tenham notado. Mas enfim, eu vou esclarecer mais aqui, a gente vai se aprofundar mais nessa situação e a gente vai começar a esboçar uma possível solução para esse problema que a gente tem na sociedade em geral, né? Mas enfim, isso serve tanto para homem quanto para mulher, né? Não vai achando que aqui eu vou esculhambar a mulher, nem vou esculhambar homem. Porque a minha intenção não é essa, é achar uma solução, né? Mas enfim, vamos começar aqui, ó. Monoteísmos, porque eu coloquei monoteísmos no plural, porque são dois tipos de monoteísmo aqui, ó, comparativo. Monoteísmo patriarcal, monoteísmo matriarcal. Ou seja, o matriarcado também é um monoteísmo, é um tipo de monoteísmo. A gente vê aqui, ó, a representação de Deus. No monoteísmo patriarcal é masculino, né? Pai, rei, senhor, e no matriarcal é feminino, mãe, criador, nutridor, nutridora, ou a deusa, né? E tal. Ó, estrutura religiosa no monoteísmo patriarcado é masculina e no matriarcado é feminina, né? Ou é trans, né? Isso aqui é inclusivo, eu não acho que é inclusivo para homem, não. É inclusivo para trans e essas coisas, mas enfim. Valor simbólico. Ordem, lei, foi o que disse antes no vídeo anterior, né? Ordem, lei e autoridade. O monoteísmo patriarcal. O monoteísmo matriarcal é vida, fertilidade, nutrição e ciclo natural. Tá vendo como? Porque isso aqui numa sociedade, nos níveis de evolução de espaço-tempo que a gente está, não funciona isso aqui, cara? Não funciona como eu vou dizer, esse valor simbólico aqui não funciona, cara? O valor simbólico teria que ser ordem e lei e autoridade. E aqui agora o modelo familiar patriarcal seria o pai no centro e o matriarcal seria o matriarcal multifocal, a mãe ou a mulher no centro, né, aqui no caso. A linguagem teológica é hierárquica e jurídica e essa matriarcal seria orgânica e relacional, ou seja, relacional é baseado em sentimento. Numa sociedade grande não funciona, assim como numa sociedade grande não funciona você basear o seu valor simbólico em fertilidade ou em nutrição, não dá muito certo. For uma sociedade pequena até daria certo, agora uma sociedade grande igual tem hoje não dá certo, não vai funcionar. Então tem que ter uma hierarquia, uma lei, um tipo de lei, uma ordem, né? Mesmo que seja um mínimo de lei possível, seja lei natural ou a lei que for, precisa ter uma lei para haver a ordem na sociedade. Exemplo de divindades é que está no patriarcal. Lembra que eu falei com vocês que não existe só um modelo patriarcal? Ó, tá Javé, Yavé, no Tetragramatron, que é dos judeus, e bom, a gente vai mais para frente a gente vai falar especificamente disso. E tem o Deus Pai, Jesus e Alá. E no mundo matriarcal tem a deusa mãe aqui, né? Isis, Astarte, Está, Sofia e tal. Bom, ficou separado. A gente viu aqui que tem esses dois aspectos aqui, né? Tem um monoteísmo patriarcal e um monoteísmo matriarcal. E eles são diferentes, bem diferentes, né? Além do fato de ser um ter uma estrutura mais masculina e outro com foco masculino e outro com foco feminino, elas são bem diferentes, né? Em valor simbólico, modelo familiar, linguagem teológica e exemplo de divindade. A gente viu que é bem diferente as duas. Aqui a gente vê o matriarcado e o patriarcado. Aqui eu separei. Quais a principal divisão que a gente vai ver agora entre os dois é o seguinte. Essa daqui eu não achei, cara. Por isso que eu acho que esse modelo aqui ele não funciona. Na minha pesquisa, até agora pelo menos, eu vi que esse modelo aqui ele não funciona. O único modelo que funcionaria seria o patriarcado, mas não o patriarcado do jeito que o pessoal está pensando que é. Porque aqui o patriarcado eu achei dois, na verdade, por enquanto eu achei dois modelos de patriarcado. Um que segue a paz, que é só quer, todo mundo só quer viver em paz, e um matriarcado e um patriarcado que é igual ao matriarcado, por isso que ele não dá certo, que ele só quer poder e domínio. A gente vai ver aqui quais são os modelos de patriarcado. Primeiro vamos ver esses aqui, né? Para ficar bem claro por que não vai funcionar. A gente vai ver que o modelo de patriarcado e o modelo de matriarcado que são focados em poder e domínio, que é mandar nas coisas, né? Que é mandar, dominar
e ter poder sobre as coisas, né? Por isso que não funciona. Não funciona ou não é que não funciona, gera muito conflito, excesso de conflito e acaba não funcionando. Então tá aqui, ó. O modelo o patriarcal que não funciona. Vamos ver aqui. Esse aqui vai ser esse. Tem um modelo que vai ser em paz, né? Um modelo que segue um modelo de paz, e esse aqui é que procura poder e domínio, assim como o matriarcado. Vocês vão ver aqui agora. Esse daqui é o patriarcado que procura poder e domínio, tá? Que são essas religiões aqui, né? Que são esses modelos de sociedade baseado em religião. Que todo modelo de sociedade é baseado numa religião. Inclusive, hoje em dia, até ciência é baseada na religião, né? Mas esse é assunto para outro vídeo. Se você acha que ciência não é uma religião, você, você vai ter um choque quando a gente começar a conversar sobre esse assunto. Mas, enfim. Vamos ver aqui. Ó, o judaísmo, islamismo, catolicismo. Aqui ficou bem claro que até na minha pesquisa a própria pesquisa separa o cristianismo. Não é todo, como eu falei já alguma vez. Não é todo, nem todo cristianismo é do mesmo jeito, não é a mesma coisa. Existem diferentes tipos de cristianismo. Você vai ver que tem o catolicismo e o evangelismo e tem o cristianismo original. E você vai ver por que ele não está aqui, por que ele se separa dos outros. Judaísmo, islamismo e tal, tá. Vamos ver se vamos ver as características do Messias deles, né? Se é o mesmo Messias. Por exemplo, dessas três religiões originais aqui, né? Abraâmicas, na verdade, né? A religião aqui, a comparação de Messias delas, se tem um Messias, se ele já veio. Ei, caramba, a moto passou a fazer uma zoada aqui agora. Se ele já veio, se ele não veio, se ele vai vir ainda. São bem diferentes. Você vê que as três religiões aqui abraâmicas são totalmente diferentes. Cara, o nome no judaísmo é o Machia, no cristianismo é Jesus, Cristo, né? Ou seja, não é Yeshua, não é nada disso. Você está pensando que é Yeshua, não é. No islamismo é Isa ibn. No status aqui, ele não veio ainda, né? Aqui no judaísmo. No cristianismo ele já veio e vai voltar, e no islamismo ele veio e vai voltar. A natureza é humano, descendente de Davi, a natureza do Messias, né? No judaísmo ele é humano, não vai ser uma divindade nem nada. No cristianismo é um ser divino, né? E é humano, e no islamismo é profeta. Você percebe que o judaísmo e o islamismo aqui, eles estão andando junto, né? Praticamente, só aqui que não veio ainda, né? Agora aqui tem muita semelhança, não com o cristianismo, agora o judaísmo e o islamismo tem muita semelhança, cara. A missão do Messias é restaurar a paz, restaurar Israel, na verdade. É um Messias praticamente nacionalista, né? Paz mundial e templo. Agora vocês vão ver como que vai ser restaurada essa paz mundial, mas enfim. O Messias do cristianismo, que é Jesus, né? Esse aqui é o Machia. O Messias do cristianismo é Jesus, é redimir os pecados e oferecer salvação. O do islamismo, corrigir distorções, julgar e restaurar a justiça. Aqui vale ressaltar isso aqui. Você percebe uma coisa? Os dois messias aqui, tanto do judaísmo como do islamismo, eles vêm para consertar a terra, alguma coisa na terra, né? Nesse mundo que a gente está hoje, para restaurar Israel e instaurar a paz mundial e restaurar o templo. É especificamente para Israel isso aqui, ou seja, é poder para Israel. Paz mundial, vocês vão ver como que vai ser essa paz mundial aqui. E o cristianismo vem para oferecer redimir dos pecados e oferecer salvação. E aqui vem corrigir e julgar, restaurar a justiça. Corrigir distorções, julgar, restaurar a justiça. Ou seja, veio para o mundo e esse aqui veio para o mundo. O único que não veio para fazer coisas mundanas foi Jesus, né? Que veio para redimir dos pecados, ou seja, tirar o seu karma, como dizem os hindus, né? Apagar o seu karma vai todo para ele. Isso por causa do sacrifício dele, por ele ser uma divindade, né? Como foi o sacrifício da divindade, o preço dele é muito alto, então ele consegue tirar todo o karma do ser humano normal, né? E oferecer a salvação do quê? Do pecado de novo, né? Do karma, como diz os hindus lá, né? Eu tinha que colocar o hindu aqui, eu acho que eu até coloquei ele, mas tá para baixo. Eu esqueci de colocar aqui junto o hinduísmo, mas aqui foi só as abraâmicas por enquanto. Aqui milagre, não obrigatório, o Machia do judaísmo não faz milagre, do judaísmo, o do cristianismo, Jesus faz milagre e do islamismo também faz milagres. Vai ser morto o Messias? Não necessariamente, não fala, né? Do judaísmo, o Messias do cristianismo, que é Jesus Cristo, ele foi morto, crucificado e ressuscitou, e esse do islamismo não, ele não vai ser morto, vai ser levado ao céu. Não me pergunta como, que eu não sei, não estudei o suficiente do islamismo. E retorno esperado, sim, ele vai vir em primeira vinda, que é o do judaísmo, né?
o Machia, né? Esse aqui é o do cristianismo. Jesus Cristo vai vir, sim, a segunda vinda. E esse aqui vai vir a segunda vinda também, o Isa, né? Se eu não me engano, é Maomé, né? O profeta. Ele morreu e vai vir a segunda vinda, né? Relação com Deus, não sei. Posso estar errado, porque eu não sou muito versado no islamismo, não. Mas enfim. Relação com Deus, dos Messias. No judaísmo, ele é ungido, ele é um servo, ou seja, era um ser humano, é um servo de Deus, é um ser humano, um profeta, vamos dizer assim, né? Um ungido, servo de Deus. No cristianismo, é o filho de Deus, parte da Trindade. Isso aqui está errado, a gente vai ver isso aqui agora, mas vamos terminar isso aqui. Isso aqui está errado. Jesus fala que ele é filho do homem, filho de Deus, assim como todo mundo é filho de Deus. Ele não fala isso aqui, não. Isso aqui é um erro que até que o pessoal, você vai ver. Bom, a gente vai falar isso aqui agora, já já. Isso aqui é profeta também. Outra coisa interessante, o judaísmo e o islamismo falam a mesma coisa, é profeta, né? Vão ser profetas, que é ungido, um profeta de Deus, que vai ser um profeta de Deus. O cristianismo já não fala isso, o cristianismo já dá um título de divindade quase a Cristo, né? Jesus Cristo fala que ele veio do céu, né? Ele pertence ao céu, só que ele não fala que ele é Deus. Isso é invenção de padre. Aqui o texto base, né? Tá aqui o Corão, o Novo Testamento, isso aqui é o Tanakh, Talmud, né? Dos judeus. Texto base da religião, né? O judeu desse tipo de patriarcado. Você vê que, vamos ver aqui agora o que eu falei aqui, ó, Jesus Cristo é parte da Trindade. Isso aqui tá errado. Isso aqui foi um chat GPT que fez essa tabela aqui, né, para mim. Tá errado. Isso aqui você tem que corrigir toda hora. O chat GPT é muito erro, cara, que você tem que corrigir toda hora. Muita informação errada, muita informação. Se você não souber, não serve para você serve para você organizar a pesquisa, o chat GPT, para você pesquisar, para você descobrir coisa. Não serve, cara, porque ele tem muita informação errada. Só serve para você assim, eu sei a informação que eu quero e eu quero só organizar ela aqui, igual aqui. Eu organizei só essa informação em tabela para ficar fácil e mais didático, né? Mas enfim, vamos continuar que eu não quero estender muito esse vídeo dessa vez, mas enfim, vai ficar mais de uma hora, acredito eu, né? Por que que Deus não é essa coisa da trindade aqui é mentira, ó? Falsa trindade. Vamos rapidinho fazer um desvio aqui que vocês vão ver, ó. Verdade histórica e textual. Jesus nunca pregou a doutrina da Trindade. Isso aqui é a realidade. A doutrina da Trindade não foi ensinada por Jesus explicitamente. Nos evangelhos canônicos, Jesus nunca usou a palavra Trindade, nunca falou sobre isso. Ele nunca disse Deus é três pessoas. Ele disse eu, o Pai e o Espírito Santo. Somos uma Trindade. Ou seja, são três entidades, né? Se é um, dois, três, são três entidades. Ele não falou que ele é igual a Deus, nem que ele é Deus, não falou nada disso. A doutrina da Trindade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Co-iguais e co-eternos. Ele não falou isso. Ele falou que são três entidades. Ele, o Pai e o Espírito Santo. São três entidades. Ele não falou que eles estão juntos, não falou que fica do mesmo jeito, se tem o mesmo poder, não falou nada disso. Então, essa história de Trindade é conversa de padre, cara. Aí, aqui, aqui fala completamente, né? A doutrina da Trindade foi desenvolvida posteriormente pela igreja primitiva, uns séculos depois da morte de Jesus. Outras pessoas falaram sobre. Não foi a igreja primitiva também, não, né? Aqui vai falar mais claro. Quando surgiu a doutrina da Trindade? Jesus ensina sobre Deus, ó. Jesus não fala nada de Trindade, tá vendo? Quem começou a falar sobre a Trindade foi esse aqui, ó, o Conselho de Nicéia, que foram os padres da Igreja Católica que começaram com essa conversa. Ó. Primeira formulação oficial de que Jesus é da mesma substância que o Pai, ou seja, divindade de Cristo. Aqui que foi que eles começaram a falar. Jesus Cristo fala que veio do céu, ele não fala que ele é Deus. Ele fala que ele veio de cima, ele veio do céu. Ele falou, eu fui enviado por Deus. Ele não fala que ele é Deus. Aqui você vê bem claro que esse negócio de trindade é mentira, é da Igreja Católica. O Conselho de Nicéia foi o Conselho da Igreja Católica, né? Um monte de padres se juntaram para ficar conversando uma heresia, né? Como dizia o pessoal da roça. Aí tá o Conselho de Constantinopla, ó, trindade oficialmente declarada, Pai, Filho e Espírito Santo. Santo como um só Deus em três pessoas, tá vendo? Quem foi que começou com essa história aqui foi padre, cara. Foi padre que começou com essa história de bitolada aqui de que existe trindade. Pai, Filho e Espírito Santo é um Deus só. Isso é doideira. Eu acho, aí aqui eu coloco aqui. Isso aqui já é opinião minha. Na minha opinião, eles fizeram essa história de trindade, cara, para poder encobertar essa parte de Gênesis, que em Gênesis, né, aqui no capítulo 1, fala, não, se você ler Gênesis, você vai ver que são duas criações de Adão e Eva são criados duas vezes, né? Se você ver, não é. Aí a gente vai ter que ser outro estudo para a gente falar sobre isso, mas
No capítulo 26, no versículo 26, eles falam, façamos a nossa imagem e semelhança. E não é Deus que está fazendo ali, velho. Não é Deus, o Deus Supremo que está fazendo. Ele não está criando a gente, não. Não é ele. Façamos a nossa imagem e semelhança, tá? Nossa, os anjos caídos. Os anjos caídos estavam fazendo isso. Ele queria criar uma raça de escravos para cuidar dos animais e plantas. Só que eles fizeram a imagem e semelhança deles. Só que não é o que a gente é a imagem e semelhança de Deus, né? Não é o Deus que você está pensando que é o Pai de Jesus Cristo. Eu falei isso acho que não sei se foi no vídeo passado ou no vídeo anterior a ele, né? Mas eu comentei sobre isso aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas é por isso que eu acredito que eles fizeram isso aqui, para cobertar essa mentira, né? Para cobertar para ninguém perguntar, porque o pessoal vai perguntar na hora, né? Vai, como assim? A nossa imagem, se Deus é um só, como é que é a nossa imagem e semelhança? Ou seja, ou Deus não é um, ou não foi Deus que fez a raça humana. Aí você tem que escolher, Deus não é um não, você acredita nessa história de padre aí, que é trindade, ou não foi Deus que fez a raça humana, né? Que moldou do barro a raça humana, né? A gente tem a centelha divina de Deus, mas não foi, a gente não foi formado por eles, não. Tudo indica que não, por Deus não, tudo indica que não. Mas enfim, vamos continuar esse assunto para outro vídeo, que a gente vai mais fundo nisso. O que Jesus disse sobre Deus, que prova mais, né? Que ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele não fala, tá vendo? Ele não está falando aqui nada de que ele é Deus e ele tem que adorar ele como Deus. Ele está falando o Senhor nosso Deus. Ele está se colocando no meio. Ele, nosso, meu e seu. É o único Senhor. O Deus nosso. Ele não está falando ele. Tá vendo? A vida eterna é essa. Que te conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Está vendo aqui? João 7, tem um versículo aqui tudo. Ele foi enviado por Deus. Ele não fala que é Deus. Ele fala bem claro aqui, tá vendo como essa história de trindade é conversa de padre doido? O negócio de trindade é conversa de padre, cara. Não cai nessa. Jesus nunca disse, aqui tem mais coisa, Jesus nunca disse literalmente que eu sou o filho de Deus e tal. Ele falou que foi um enviado, é o filho do homem, o enviado, o Messias, o Consolador, mas nunca falou que ele era uma pessoa com Deus como a doutrina da trindade fala, né? Então, isso aqui foi só um desvio da comparação aqui dos Messias, né? Deu para ver aqui que os Messias aqui eles são diferentes, né? Esse aqui vem para trazer alguma coisa do judaísmo, né? O Mashiach vem para trazer paz para Israel, paz, restaurar Israel, paz mundial e restaurar o templo, né? Ou seja, coisas mundanas. Esses aqui vêm para corrigir distorções, julgar e restaurar a justiça, coisa do mundo aqui ainda, né? Vem para resolver o problema do mundo. O único que vem para oferecer salvação é Jesus Cristo. É o único que vem para oferecer salvação. Nenhum deles vem para oferecer salvação, não. E o nome é Jesus mesmo, não é Yeshua nem nada disso, não, cara. Yeshua, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Yeshua. Ah, eu acho que eu tenho um vídeo aqui, cara. Tava olhando ele aqui mais cedo, deixa eu ver se eu acho ele aqui. A gente já continua. Você vê da onde veio essa história de Yeshua? Você que acredita em Yeshua aí? Aqui, ó, tá aqui. Tá aqui logo. Até deixei no ponto, eu tava vendo aqui, ó, que eu falo, ó, da onde veio essa história de Yeshua? Ó? Que tá um rabino aqui, né? Fundador do judaísmo da lápide aqui. Esse aqui é um rabino, Mordecai, não sei das quantas. Ou seja, não vai ser nenhum cristão falando sobre o que é isso. Vamos ver o que ele tá falando aqui. Vamos ver. Ó, tá falando para não. Tá falando não para não seguir, tá falando para a congregação dele aqui para não servir Jesus, não seguir Jesus nem seguir Yeshua. Você vai ver quem é Yeshua aqui, ó. Vai explicar aqui. Yeshua, como eu falei no vídeo passado, Yeshua é uma entidade da Cabala, caso você não saiba. Tá por aqui, se eu não me engano, por aqui assim. Nessa história de Cabala desde que não me interessa saber disso aqui, não deve interessar você saber disso, que isso é ocultismo, né? Misticismo judaico. Isso inclusive foi o que deu problema. Muita coisa você não consegue entender direito se você não tiver uma referência grega, principalmente no Novo Testamento. Eles bagunçaram muita coisa, cara. Às vezes uma palavrinha que não tem ali no texto original, eles enfiam no meio e acaba cagando o texto todo, tira o contexto todinho do negócio. É triste, velho. Mas enfim. Ó, entidade mística, Mintet e Yeshua, tá vendo?
Camarada fica falando, tem gente aí no YouTube, principalmente tem gente falando pra você que Yeshua é Jesus. Yeshua nunca foi Jesus, cara. Esse Yeshua aqui é Mentet. Você vê que é Mentet? É o Tetragramatron, né? Mentet é uma abreviação do Tetragramatron. Que na verdade é Yahvé, né? É a mesma coisa bom, Don't pronounce the Saturno, né? name Ó. because the name is similar in power, if you will. So we say Memtet. We shorten it to Memtet and Yeshua. We're going to be explaining why Yeshua is Memtet. Por quê? Vou explicar também. Ele tá falando, vou explicar por que que Yeshua é Mentet. Yeshua é Mentet. Yeshua is Metatron. Memtet. What is Ó, Memtet? Memtet is a mystical ó. being, a mystical. É um ser místico. Mentet é um ser místico. Ou seja, Yeshua é um ser místico. Ele vai falar aqui que é a parte feminina de Deus. Ou seja, a adoração a Deus. Se você está adorando Yeshua, você tá trocando. Eles trocaram o nome. Eles falam pro pessoal não adorar Jesus porque eles sabem o poder que tem o nome de Jesus. E Jesus é o nome mesmo de Jesus. É o grego. É do grego, onde foi escrito o Novo Testamento. O Novo Testamento original foi escrito em grego, cara. O Novo Testamento em hebraico foi escrito muito tempo depois pelos maçoretas, os maçoréticos, né? Eles inventaram. Maçorética é o pessoal fariseu que sobreviveu, né? À destruição do templo, né? Eles cagaram tudo, velho. Estuda um pouco sobre o rabino, um dos principais rabinos que mexeram na Bíblia, que mexeram em todas as versões da Bíblia depois da Septuaginta, que foi principalmente o Velho Testamento, né? Se você quiser ler o Velho Testamento, cara, você tem que dar um jeito de achar a Septuaginta, que é 200 anos, 200 e pouco, 280 antes de Cristo. Essa é a que está menos mexida. Não vou dizer que não está mexida, mas menos mexida. Agora, todas as outras que vieram depois, principalmente essa maçorética, ó, King James, é tudo baseado em maçorético, cara. Todas as Bíblias, praticamente em inglês, foram traduzidas para inglês, todas elas são baseadas em texto maçorético, ou seja, mexido pelos fariseus, bagunçado pelos fariseus. Então não acredito. Hebraica, então, se os caras falam que pega o Novo Testamento traduzido, o Novo Testamento pro hebraico e depois pro inglês, piorou. Dá esses problemas aqui, né? O pessoal falando que o nome original de Jesus era Yeshua. Não era Jesus, era em grego. Era aramaico, na verdade, hebraico nem existe, palo-hebraico nem existe, né? Esses caras se perdeu com Moisés, o palo-hebraico. O hebraico que eles falam que é hebraico hoje é aramaico. Mas enfim, vamos continuar. Ele tá falando aqui, Mintet, senão eu vou devagando aqui e a gente vai embora. Vai ficar com 3 horas esse vídeo aqui. Tá falando, Mintet é uma entidade mística da cabala judaica. In Ó, Kabbalistic literature, the ó. manifestation of the Shekinah in the universe A manifestação da Shekinah no universo is Memtet. é Mentet, que é Yeshua. Ou seja, você está. Shekinah, se você quiser. Eu não sei se eu coloquei aqui o Shekinah. Deixa eu ver se tem. Coloquei em algum lugar aqui, cara. Esotérico, tá? Acho que não é isso aqui, não. Tá, mas enfim, você procura Shekinah que você vai saber o que que é Shekinah. É a parte feminina de Deus, que eles falam. Que Deus tem uma parte feminina. Na verdade, não é Deus, o Deus de Jesus, o pai de Jesus, eles estão falando. Eles estão falando de quem que tem uma parte feminina e masculina. Bafomé, né? É Mintet, é Metatron. É Satanás, né? É o Deus deles aí, né? Que eles adoram, né? Os judeus adoram e estão enfiando no meio do cristianismo para ver se cola, né? Eles, os católicos são judeus, né? É judaísmo, né? Evangélico então nem se fala. Mas enfim, ó, Also Yeshua. But aí, Jesus has tá bom. literally the Ó, word. quando vai falar de Jesus, o cara até gagueja, rapaz. Não consegue nem falar do nome de Jesus, que até gagueja, ó. Name is Vamos similar voltar aqui, ó. in power, if you will. So we say Memtet. We shorten it to Memtet and Yeshua. We're going to be explaining why Ó, vou Yeshua explicar is por que Memtet. Yeshua is Memtet. Yeshua é Mentet. Memtet is a mystical being, a mystical É um entity. ser In místico, uma Kabbalistic entidade mística na Cabala. Mentet é uma entidade mística na Cabala. the manifestation of the Shekinah in the universe is Ó, a manifestação do feminino no universo, Shekinah, né? Shekinah é a parte feminina de Deus, segundo a cabala deles lá, né? A parte feminina é Memtet. Mentet, Also Metatron. Yeshua. But Jesus De has outra forma, Yeshua, né? Mas Jesus, ele fala Yeshua, mas Jesus literally the word literally has no meaning. tá falando, tá vendo?
Jesus não tem significado nenhum. Gagueja pra caramba, mas ele tá falando que pra eles ali Jesus não tem significado nenhum, né? Yeshua is a manifestation of the Shekinah, who Yeshua é a is a manifestação da feminine Shekinah. aspect of Aí, God. ó. Ele fala, ó, o aspecto feminino de Deus aí. Ele tá falando aqui, ó. Yeshua, na Cabala, é uma entidade chamada Mentet. Uma entidade mística feminina, a parte feminina de Deus. Bom, tá explicado, né? Pra você que fica achando que Yeshua, se você não precisa acreditar nisso aqui, faz sua pesquisa aí na Kabbalah, aí faz se você quiser, você vai ver que tem gente enganando, você até tá acreditando que Yeshua é Jesus, não é, filho. Yeshua é o nome, o Jesus é um nome verdadeiro você não tem que ficar falando, ah, não, Jesus que é o nome hebraico, é o verdadeiro, não existe isso, cara. Yeshua quer dizer. Yeshua que é o nome verdadeiro hebraico, não existe isso, cara. Não existe nem hebraico, você quer saber, cara. É aramaico. O hebraico ele não usa. O hebraico é a língua morta, a língua perdida, cara. Não existe mais, morreu com Moisés, cara. Fala o hebraico. O hebraico que eles chamam de hebraico hoje é aramaico. É a língua da Babilônia. Como não existe mais Babilônia, o pessoal não fala mais essa língua, só eles falam essa língua, eles botaram o nome de hebraico, né? Mais uma malandragem dos chapeuzinhos, né? Mas enfim, ó. A gente viu isso aqui, bom. Esse nome é o nome do Messias do cristianismo. É Jesus mesmo, Jesus Cristo. Não tem nada de Yeshua. Esse vídeo que a gente viu agora foi só para esclarecer esse problema. Esse de problema de judaísmo cristão, né? Que eles estão querendo enfiar judaísmo no meio do cristianismo, né? Do cristianismo original mesmo, né? Porque catolicismo judaísmo e evangelismo evangélico, né, teoria de prosperidade, teoria do que for que você quiser, é judaísmo também. Todas as classes, todas as características de judaísmo. Aqui a gente viu também que essa história de trindade é falsa, foi o padre que é católico, é uma história católica, se é católico e quiser acreditar nisso, boa sorte para você, vai com Deus, eu não aconselho quem é cristão a acreditar nisso. Jesus não fala isso, como a gente viu aqui, né? Jesus não fala em nenhum momento que ele é um com o Pai, e que ele é o Pai, que ele é verdade, que ele é Deus e assim por diante. Ele não fala nada disso. Mas enfim, essa história aqui, como eu disse, minha opinião, é uma maracutaia para eles disfarçarem a parte de Gênesis aqui, né? Que é uma parte que futuramente talvez a gente trate sobre isso, né? Que é complicado mesmo, você cria duas vezes, todo mundo fica ler aquilo ali, fica confuso, mas vamos tentar mais para frente a gente fala sobre isso em outro vídeo, né? Hoje eu acho que não vai dar tempo de a gente falar sobre isso. Bom, vamos aqui ver dessas religiões aqui, dessas religiões monoteístas aqui, patriarcais, vamos ver quais delas têm associação com o cubo negro. O cubo negro é a adoração de Saturno, né? Não sei se vocês sabem. Quais dessas religiões elas têm associação, né? Tem algum tipo de reverência ao cubo negro, né? Ó, explicação realista de objetos cúbicos. Eles fazem alguma coisa com objetos cúbicos ali, né? Judaísmo tem. Teflin, o nome do Teflin, a caixa preta, cúbico de couro, usada na testa e no braço. Ih, rapaz, que é estranho, hein? Marca da besta é na testa e no braço também. Isso aqui eu não tinha visto, não. Eu tinha reparado isso, não. Aí é complicado, hein? É na mão, né? Na mão e na testa. Rapaz. Conteúdo, versículos da Torá, Deuteronômio e Êxodo, tá? Uso durante orações matinais, tá. Reverência, sim. Tem reverência ao cubo? Sim, reverência é beijada, colocada nas mãos e cuidado extremo, cara, com o cubo. O islamismo, adora o cubo também, o cubo de Saturno. Estrutura cúbica no centro da mesquita. Pedra negra, estrutura coberta com tecido preta. Tem reverência? Sim, circundada 7 vezes e beijada, se possível, considerada a casa de Deus. Aí, ó. Então, ou seja, tem reverência sim. Apesar de bom, isso é o islamismo, todos os dois faz referência ao cubo negro, né? O judaísmo chama de tefilim, o islamismo chama de Kaaba. O cristianismo tem referência ao cubo negro? Não, nenhum. Símbolo, a cruz, que é também, isso aqui não é do cristianismo, isso aqui é do catolicismo. Jesus não manda você adorar a cruz nenhum, em momento nenhum. Os principais símbolos, cruz, não é, isso aqui é do catolicismo, só católico usa cruz. Nem eu acho os evangélicos usa cruz, né? Que a cruz é um símbolo, eu já falei isso aqui num vídeo passado. A cruz é uma representação de um cubo negro também, em 2 dimensões. Como é que eu falo? Unfolded, desdobrado. Um cubo desdobrado vira uma cruz. Isso é do catolicismo, que também adora o cubo negro, em forma de cruz. O cristianismo
Não tem esse negócio de cruz, não tem adoração à cruz. Cristão mesmo, né? Jesus, ou seja, cristão que eu digo é que segue os ensinos original de Jesus Cristo, cara. Segue os ensinos ali de Jesus Cristo, nem de outro, nem de ninguém a mais, nem carta avulsa de sabe lá Deus quem, e nem catequese, nem esse tipo de coisa, não. Nem de Santo Agostinho, nem de ninguém. Você pode ler, pode, gosto, legal, bacana, mas você segue isso aí como um padrão da religião? Não, negativo. Se você é cristão, não segue essas coisas, não. Mas enfim. Tá aqui, tem reverência ao objeto? Pode haver veneração, não adoração de cruzes ou relíquias, mas nenhuma ligação com cubos negros. Isso é o cristianismo, né? Isso aqui é o cristianismo, na verdade, o catolicismo tem, né, a cruz. Cruz é um cubo negro, né? Cruz é um cubo negro desdobrado, né? Mas é o catolicismo. O cristianismo não tem isso, né? Aí a gente vai ver aqui. Então os dois aqui tem, né? O judaísmo e o islamismo tem reverência ao cubo negro, né? Ó, comparação realista. Cubo negro e Saturno nas religiões abraâmicas. Vamos ver aqui, ó. O judaísmo tem objeto associado? Sim. Isso é uma tabela só de confirmação, né? Sim. Cor preta simbólica? Sim. Reverência pública ao objeto? Sim. Ligação direta com Saturno? Não. Claro que tem, né? Porque isso não, mas aqui eles não assumem, né? Mas eles dão outro nome isso aqui, né? Mas né? É Saturno, é o hexagrama lá de Saturno, né? O topo de Saturno, né? O olho de Saturno lá. Mas enfim, o único que não tem nenhuma dessas coisas aqui, nenhum objeto negro reverenciado, nenhum cubo negro, nenhum objeto cúbico, muito menos negro reverenciado, é o cristianismo, né? Na verdade, o catolicismo tem, né? O catolicismo tem a cruz, né? Mas enfim, o cristianismo no geral não tem, né? Islamismo tem, cubo negro em Meca lá, né? Que eles ficam dando volta. Tanto que o cubo negro, a gente vai ver depois uma imagem, acho que tem até aqui, né? Eles têm que ficar dando volta. O olho de Saturno é isso aqui, né? Cubo negro, que fica aqui no meio da estrela de Israel, né? Que no meio é um cubo. Você consegue pegar esse cubo aqui, ó, visualiza, coloca ele aqui no meio. É um cubo. Isso aqui é o olho de Saturno, nessa parte em cima do planeta aqui. É isso aqui, ó. É isso aqui. Tem um. Dá para identificar um pentagrama ali, fora do hexagrama, né? Que é a parte externa aqui do cubo. Um hexagrama certinho, não sei se tem aqui. Aqui também a história de Anunnaki, lá para quem gosta de Anunnaki, ó, esse cara Zacarias Stitch, aqui é Anunnaki também. Tem aqui a adoração a Saturno, isso aqui é Saturno, né? Os Anunnaki também adoravam Saturno, pessoal de lá, né? Aí aqui tem a parte do catolicismo. Aqui os islamitas aqui ao redor do cubo negro aqui, né? Eles ficam rodando aqui fazendo uma referência aos anéis de Saturno, né? O Senhor dos Anéis. Se você gosta aí do Senhor dos Anéis também é uma referência a Saturno, caso você não saiba, né? Saturno é o Senhor dos Anéis aqui, ó. É uma referência de poder, né? Saturno referencia poder e tal, né? Poder e controle, né? É exatamente o que essas religiões procuram, né? As abraâmicas, exceto uma, né? Que é o cristianismo. Não o cristianismo no geral, né? O cristianismo mesmo, não o catolicismo e nem o evangelismo, né? Que isso aí também procura poder e controle. A gente está vendo isso aqui são as religiões que procuram, as religiões patriarcais abraâmicas que procuram poder e controle, né? A gente está vendo que basicamente todas elas procuram, né? Que a gente está vendo o cubo negro na testa dos rapazinhos aqui, né? E tá aqui as religiões, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo adoram o cubo negro. Aqui é a cruz, que é do catolicismo, adora o cubo negro. Isso aqui é a adoração da Virgem, né? Isso aqui é a deusa babilônica. Isso aqui, ó, esse símbolo aqui que está aqui no islamismo é o símbolo de Astarte, né? Que tem no catolicismo também, que é Ishtar, é a deusa babilônica, né? O feminino, né? E é Yeshua, né? O feminino. É a mesma divindade, é a mesma entidade, velho. Que eles todos adoram, só troca o nome, dependendo da religião, troca o nome. É a mesma entidade. É a mesma entidade. Aqui tá aqui eles fazendo o círculo de Saturno, né, em volta do cubo, do hexagrama, né? Então, todos eles adoram o cubo, exceto o cristianismo, né? Aqui a gente viu, né? Referência ao cubo e tal. Aqui eu coloquei alguma coisa sobre o hinduísmo que eu tinha esquecido de colocar, né? Porque o hinduísmo também não é abraâmica. Agora, o hinduísmo também procura, infelizmente, também procura. Para você que acha que não, o hinduísmo não é contra o consumismo, contra o materialismo. Não é não, cara. Aqui, ó. Todos eles buscam poder e riqueza, cara. Papel social, a origem dos Brahmins. Isso aqui é os Brahmins. Isso aqui eu vou dar um desconto. Eu coloquei isso aqui separado também, porque eu dou um desconto para os hinduístas, porque
Tem uma corrente hindu, não, o pessoal, claro que vai ter um monte de gente falando que não, né? Mas a corrente hinduísta, é, tem uma galera que diz que os brahmins, né, os brahmanes, eles são judeus, cara, que se infiltraram no hinduísmo. Mais uma vez, né, se infiltrando, estragando a religião dos outros, né? Eles se infiltraram lá e eles que criaram os Vedas e tal, essas coisas assim. Eles que criaram não, né? Mas enfiaram um monte de doutrina, assim, detalhes na doutrina que desvirtuam a doutrina, né? Dos Vedas, dos Bhagavad Gita, aqui tem as coisas aqui, né? Mas diz alguns. É debate, né, cara? O pessoal tem muito debate. Você vai encontrar bastante livro sobre isso, cara, falando que o pessoal lá, eles infiltraram, né? Os judeus infiltraram os Brahmin, que o Brahmin é a casta sacerdotal do hinduísmo, né? A casta sacerdotal do hinduísmo é os Brahmin, que eles chamam os Brahmanes. E eles falam que os Brahmins são tudo judeu, cara. O pessoal lá tem. Esse dia atrás eu tava vendo um camarada falando também na internet e tava puto da vida, velho, falando isso. É uma discussão ferrenha, cara, sobre isso. Os caras brigam mesmo por causa disso, porque tem uns camaradas que bate o pé e fala que é e tem os outros caras que não, né? Mas eu, como eu suspeito tudo que fala dessa galera de chapeuzinho aí, filho, eu boto meu pé pra trás. Eu não duvido nada eles terem feito isso, não. Mas ainda assim o hinduísmo tem muita coisa aproveitável, né? Mas eles, aqui, segundo o chat GPT, eles reverenciam também, né? A gente vai ver que tem referência, que não peguei as referências do Rig Veda e tudo. Eles também buscam. Infelizmente, eles não são tão não materialistas assim. Eles buscam material também, né? Eles apreciam o poder e a riqueza, velho. Eles gostam de poder e riqueza. Por exemplo, poder religioso exclusivo. Os Brahmanes, por isso que eu falei que eu dou um desconto pra eles, porque esses caras aqui provavelmente são chapeuzinho, né? Infiltrado. Alguns, não sei se todos, né? Mas enfim. Religioso exclusivo. Só os Brahmanes podem realizar os rituais védicos e recitar os Vedas. Controle do conhecimento. Proíbam os Sudras e outras castas de estudar os Vedas. Mantém o monopólio do saber sagrado. Ou seja, poder, né? Isso aqui é poder, né? Influência política. Atua como conselheiros de reis e tal. Recebendo doação. Os Brahmanes recebiam terra, ouro, vaca. Ou seja, eles não rejeitavam doação de ouro, de vaca ou de posse material, né? Então, eles, assim, não são tão não materialistas assim como o pessoal acha que eles são, né? Legitimação textual de superioridade. Isso aqui deu problema, cara. Caso você não saiba, o bigodinho e a história dos arianos, eles pegaram daqui, tá? Dos hindus. Essa história é do hinduísmo, tá? Do budismo também acho que fala um pouco sobre isso. A história de uma raça superior, os arianos, né? Do chapeuzinho lá que fez aquela cagada toda. Ele foi daqui que ele tirou isso, essa ideia, cara. Foi dos hindus e do budismo, né? E propriedade de terra e isenção de impostos. Muitos reis doavam terras aos brahmanes e que não pagavam imposto e tinham, ou seja, eles tinham regalia, né? Regalia social. Justificação metafísica. Os Vedas apresentam os brahmanes como surgido da boca de Purusha, o ser cósmico, no topo da criação. Pois é, que eles justificam o poder deles de uma forma metafísica, né? Tá, a gente nasceu da boca de Deus, então a gente tem direito a tudo aqui e vocês têm que dar as coisas pra gente. É uma superioridade, né? Uma justificação de superioridade metafísica. Mas enfim, eles não são tão assim desapegados como você pensa que eles são, né? O pessoal aí, geralmente o pessoal que estuda um pouco de hinduísmo, fala dos Vedas como se os Vedas fosse, nossa, tem muita coisa esquisita no hinduísmo, cara. Se você for estudar, a fundo, cara, os Vedas principalmente, essa história dos Brahmanes eles ter sido infiltrado por judeu tem cara no hinduísmo, você ter ideia, que eles falam que Bhagavad Gita, como é que é o nome do outro, velho? Upanishad, esses aqui, os Vedas, o Upanishad, tudo foram mexido, velho. Assim como a Bíblia foi mexida, né? Foi toda cagada pelo Chapeuzinho. O Chapeuzinho faz isso, cara. Eles entram na religião dos outros e começam a modificar para poder desmerecer, para poder, assim, bagunçar a religião dos outros e tentar ficar mais forte com isso, né? É uma busca de poder, né? Chapeuzinho, eles têm uma busca frenética por poder e riqueza, velho, mais do que o normal, né? Mas isso não quer dizer que os hinduístas e os islamitas e os católicos e os evangélicos nem se fala, né? Eles buscam por riqueza, uma busca louca por riqueza, né? Por riqueza e poder, né? Bom, aí aqui a gente vê aqui, né? Esses caras eles procuram controle e riqueza material, essas religiões abraâmicas, né? Essas três aqui, o cristianismo, o o islamismo
E o judaísmo, principalmente. O cristianismo a gente vai subdividir ele, a gente vai ver que não é todo, não é todo o cristianismo que faz isso. É a única das religiões que tem uma salvaçãozinha, assim, uma parte que não está envolvida com isso. Acredito que as outras religiões também têm as pessoas, né, que são assim também, mas não a religião, a religião em si. A religião ensina isso. Agora, no cristianismo, a religião não ensina isso. O ensinamento original de Jesus Cristo não ensina isso. Coisa que nas outras religiões elas ensinam, né? No cristianismo, no caso, é uma perversão da religião que faz isso, né? Eles torcem o texto, né? Agora aqui a gente vai para Vamos falar um pouco do matriarcado. O matriarcado também busca. O problema do matriarcado e do patriarcado é sempre esse, cara. Os dois buscam poder e domínio. Por isso que não dá certo. Esse tipo de matriarcado e patriarcado que busca poder e domínio nunca dá certo, cara. Aí você fala, matriarcado não busca, é só as plantas, a natureza. Vai achando, filho. Aqui estão as religiões matriarcais, né? Tem elas aqui. Elas adoram o útero, né? Vamos colocar aqui que a gente vai ver. Adoram o útero, adoram a deusa e tal, né? Foi como a gente viu no, nos vídeos passados, né, que tá a religião, ó, a Europa antiga, os cultos neolíticos, adorava a deusa, adoração ao útero, sim, adoração a Deus, a grande mãe. Aí tem estatuetas de Vênus pré-histórica e tal, Vênus é a adoração a deusa, né, também. E Yeshua na cabala judaica, ele é representado por Vênus, não sei se você sabia. Yeshua, né, o Mintet, o Shekinah, que não tem nada a ver com Jesus, que te ensinaram que é Jesus e Yeshua Hamashia é Jesus. Não é não, meu cara. Na verdade é, para os judeus cabalistas. É, agora no cristianismo não existe isso não, cara. Agora, nos judeus cabalistas lá, inclusive os mesmos caras que falam que Jesus é a parte feminina de Deus, eles falam que o cara que escreveu, um dos caras que escreveu, como é que é o nome dele, velho? Onkelos, se eu não me engano é Onkelos o nome dele, é um judeu que era necromante, ele era judeu necromante, Onkelos, procurei com K, Onkelos. Eu deveria ter colocado aqui o estudo dele aqui, eu esqueci, é Onkelos, e ele foi no inferno, segundo ele, né, ele falou que ele foi no inferno e viu Jesus, ele foi no inferno e viu, isso tá no Talmud, tá? Tô falando, você procura no Talmud, procura Onkelos que você, e depois procura a parte que ele fala no Talmud, você vai ver ele falando isso, que ele foi no inferno e viu Jesus fervendo num caldeirão de bosta, só pra você ter ideia, só pra você ter ideia da reverência que ele tem por Jesus Cristo, o enviado de Deus, só pra você ter ideia do tipo de gente que você tá pegando referência aí de Yeshua é Deus. Não é, filho. Esse mesmo cara que disse que Yeshua é Deus, ele falou que viu Jesus. Ele não falou que viu Yeshua, ele falou que viu Jesus no, no inferno, fervendo num caldeirão de bosta. E isso é palavras dele, não minha, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim, vamos ver aqui. Vênus, né? A Shekinah, a Jesus da Cabala Judaica. Aqui está a sociedade minoica, né, de Creta, lá, isso aqui caiu porque uma sociedade patriarcal derrubou ela, né, como eu falei, né, a sociedade, um dos problemas da sociedade matriarcal é porque ela é fraca, né, não tem defesa militar, então ela cai, inevitavelmente ela cai, mas enfim, a sociedade que a deusa serpente, a mãe terra, ou seja, a deusa, né, adoração ao útero, sim, também. Imagens femininas com símbolos de fertilidade, seio de serpente e com símbolos uterinos. Ou seja, adora todas elas aqui, ó, do Egito, Ísis, Íris, Ratô, todas elas, ó, Ishtar, como eu falei, é a mesma deusa, velho. Ó, Ishtar, Ísis, isso aqui é Lilith, é a mesma deusa. Iemanjá, Nanã, Terra-mãe, Pachamama, aqui que o Papa lá, o último Papa lá estava adorando, ó. É tudo a mesma coisa, é a mesma divindade que eles adoram. E os católicos adoram Maria, né? Eles falam a mãe de Deus. Como que Deus, o Criador, o primeiro Criador, o inascido, aquele que não nasceu, que veio à existência sem ter nascido, como que ele tem uma mãe, pô? Isso já é uma adoração a Deus, né? Assim, uma maneira de adorar a Deus. Falar mãe de Deus. Pô, se o cara é Deus, se ele foi o primeiro a existir, como é que ele tem uma mãe, cara? Pelo amor de Deus, o cara que não consegue raciocinar isso tem problema, cara, na boa, tem problema, você tem problema sério de cognição, cara, você tem que tomar uns remedinhos, sei lá, não, brincadeira, tomar remédio não, mas, porra, problema de cognição, cara, problema cognitivo, como é que Deus, cara, tem uma mãe, ele foi o primeiro a aparecer na existência,
E tudo tudo foi criado a partir dele. Como é que ele tem uma mãe, cara? Você é louco? Pelo amor de Deus. Mas enfim, aqui tem as culturas das deusas, né? Que é basicamente a maioria delas aqui é a mesma entidade, só troca o nome, né? De acordo com a cultura e a época, aí troca o nome, mas no fundo é a mesma deusa, né? Que eles estão adorando, tem bastante tempo, muito tempo mesmo. Aí, enfim, todas essas religiões que a gente disse, elas buscam o quê? Qual a função da religião? Buscar riqueza e prosperidade e material e controle, na verdade. Aí você, matriarcado não. Vamos ver o matriarcado primeiro. Busca poder e riqueza? Vamos ver. A sociedade minoica lá de Creta, que foi derrubada pelos patriarcas lá. Busca poder? Sim. Busca riqueza? Sim. Evidências documentadas. Palácio centralizado, comércio marítimo, poder sacerdotal feminino. Ou seja, bota poder, né? Porque não quer saber de homem. Sacerdote só mulher, né? Então, busca poder, sim. Tem palácio centralizado, busca riqueza. As iroqueses lá, busca poder, sim. Poder social, busca riqueza parcial. Mulheres controlam linhagens e terras agrícolas. Parcial, como se controla a terra, cara? Controla a terra agrícola, então elas têm poder, não é parcial, é riqueza, sim. Influência nas decisões políticas, ou seja, sim, não tem nada de social aqui, não tem nada de parcial, quer dizer, elas buscam também poder e riqueza. Da Indonésia, busca também. Mulher controla herança e terras, aí fala que é familiar, propriedades, terras e propriedades, estrutura social centrada nelas, ou seja, também. Ou seja, todas elas aqui, a única aqui são as religiões neolíticas, que não tem registro, né? Então não dá para saber. Agora a Wicca também, que é esse paganismo moderno, né? Sim, eles procuram poder estatal, procura poder estatal, poder no geral, né? E riqueza. Ou seja, o matriarcado também busca poder e riqueza. Por isso que ela é um embate entre matriarcado e patriarcado. Que a maioria deles busca isso, poder e riqueza. Só isso, cara. A gente vai ver os patriarcais aqui agora que buscam isso. O islamismo, ó. Aí aqui a gente já vai ver uma divisão. Aqui a gente vai começar a ver a divisão da coisa, cara. Olha só. Tabela de religiões e promessa de riqueza. Religiões e promessa de riqueza. Quais delas que estão centradas, quais religiões estão centradas no materialismo, de riqueza material? Cristianismo, ensinamentos originais de Jesus. Aí aqui a gente vai ver que separa aqui já o cristianismo, o ensinamento original de Jesus no Oriente Médio do primeiro século. Promessa de riqueza? Não, não tem promessa de riqueza no ensinamento de Jesus. Detalhe, ensinamento de desapego, simplicidade e renúncia ao material. Não tem. Jesus, o ensinamento de Jesus original não tem promessa de riqueza nenhuma. Cara, na verdade ele é contra, ele fala que a o dinheiro é a raiz de todos os maus, né? Fala para você não juntar dinheiro, tesouro na terra, né? Juntar tesouro no céu. Então, ou seja, o ensinamento de Jesus mesmo não tem nada de materialismo, cara. Não tem nada. Aí a gente vai ver o cristianismo católico, ou seja, cristianismo institucional. A Europa no século IV já, né? Em diante. Promessa de riqueza? Raramente. Enfatiza caridade e humildade. A igreja acumulou bens ao longo do tempo. Pois é, eles falam uma coisa, né? Mas eles acumularam uma maior quantidade de ouro em torno do tempo. Então, eles prometem riqueza, assim, para eles mesmos, né? Para os fiéis, não. Os fiéis têm que pagar. Os fiéis são responsáveis por gerar a riqueza deles, né? E eles que em acumular a riqueza. Coisa que não existia no cristianismo, né? Tanto que Judas morreu porque queria acumular riqueza, né? Igual um Zé, né? Por isso que tem coisa também, mais pra frente a gente vai entrar mais no cristianismo, aí a gente vai debater algumas coisas que tem no Novo Testamento, que não condiz com o que Jesus falou, cara. Tipo nos Atos dos Apóstolos e em algumas cartas de Paulo, mas principalmente nos Atos dos Apóstolos tem coisa que não condiz com o que Jesus ensinou, não, cara. Mas, enfim, vamos continuar. Aqui a gente vê que o catolicismo, ele não enfatiza assim mais a não enfatiza, vamos dizer assim, na escrita deles e no ensinamento, mas se você for ver de fato o que aconteceu, eles acumularam muita riqueza. Então não adianta nada você falar uma coisa e fazer outra, né? Agora, cristianismo evangélico, pentecostal moderno, promessa de riqueza? Sim, promessa de bênção financeira ligada à fé e dízimos. Então, materialista. Judaísmo, materialismo, prosperidade associada ao cumprimento da Torá e bênçãos divinas, ou seja, promete riqueza na terra, né, o judaísmo. O único até agora é o ensinamento de Jesus, ensinamento mesmo, ensinamento original de Jesus
Não promete nenhuma riqueza na terra. Islamismo, sim, riqueza vista como bênção legítima de Deus, junto com o dever de caridade. Candomblé, que a gente vai falar de outras coisas também, né? Outras religiões também, candomblé e umbanda, trabalhos espirituais voltados para atrair sucesso e riqueza, ou promessa de riqueza. Movimentos esotéricos e nova era, promessa de riqueza? Tem. Ó, técnicas espirituais para atrair abundância, visualização e energias. A galera aí que ficou, visualiza, você tem que visualizar que você é rico e você vai ficar rico. É nova era isso, filho. Vai achando que você é místico, que você é alguma coisa. Você tá praticando o movimento, tá praticando o ensinamento esotérico de nova era, filho. Vai achando, vai. Ó, seitas e cultos específicos. Promessa de prosperidade material em troca de fidelidade ou doações. É seita no geral, né? Aí tem a tabela de promessa de riqueza, ensinamento do cristiano. Aí tem aqui, eu coloquei essa tabela aqui com referência, né, velho? Aqui, pessoal, eu não vou ler essas referências todas aqui, mas eu tenho as referências. Não é só que eu falando, ah, tem sim, não tem e tal. Tem as referências aqui. Se você quiser olhar as referências de todas as religiões aqui, você vai ver que tem referência, a referência bate com a afirmação aqui em cima, né? Então tira um print ou guarda ou pausa o vídeo aí e lê, que eu não vou ler isso aqui tudo. Tem aqui a justificativa, né, referência dos livros aqui, das obras, aonde que fala que se sim ou se não, né, se promete riqueza ou se não promete. E tem a confirmação aqui na referência. Mas enfim. Referência a religiões, exercício de poder e controle. Aqui é riqueza e aqui é controle, né? As religiões que querem exercer controle, né? Aqui já tá com a referência, né? Aqui a gente já vai passar como foi aqui. Na verdade, eu não precisava nem ter lido essa aqui, poderia ter lido essa aqui embaixo logo, né? Ficava até melhor com a referência, mas enfim. Aqui é por controle, exercício de poder e controle, né? Já não é riqueza. Quais as religiões que são focadas nisso? Ó, cristianismo, ensinamento de Jesus, novamente, o cristianismo original, né? Exercício de poder e controle? Não. Referência, João 18:36, só, meu reino não é deste mundo, ou seja, não quer nada desse mundo. E tá aqui, quem quiser ser o maior, Mateus, né? Quem quiser ser o maior, que seja o servo de todos. Ou seja, você não fala para você exercer poder sobre ninguém, manter controle sobre ninguém. Se você quer ser grande no reino do céu, você tem que servir todo mundo aqui. Você tem que ser o dispenseiro aqui, né? Tem que ser o mordomo. Cristianismo católico, exercício de poder e controle? Sim. Ó, papado, poder temporal, né? Concílio de Nicéia, integração com o Império Romano, nem se fala em catecismo, autoridade suprema do Papa. Né? Cristianismo evangélico, sim, em parte. Influencia política em países como os Estados Unidos e Brasil, a bancada evangélica, exemplo do Brasil, né? Poder político. E liderança centralizada em pastores e apóstolos e autoridade espiritual. Pois é, eles têm que ter poder. Um símbolo de terno e gravata. Gravata nem tanto. Gravata é um símbolo de submissão à hierarquia superior, ao superior imediato dele. Né? Agora, o terno já é uma forma de você se colocar acima de todo mundo. Quando você bota um púlpito e um terno, pronto, você já está dizendo para aquele pessoal que está ali embaixo, né? No caso dos evangélicos, né? Você está dizendo para o pessoal que está ali na igreja que você é melhor do que eles, você está acima deles, né? E, inconscientemente você está dizendo, ó, eu estou acima de vocês, eu tô aqui no altar e tô de terno. A maioria dos cristãos não usa terno, né? Pelo menos o que frequenta a igreja evangélica, né? Não usa terno. E fica, mesmo que tiver de terno, tá embaixo, não tá em cima no altar, né? Por isso que tem o pessoal que doa mais, a igreja evangélica, eles geralmente botam em cima do altar, né? Pra falar, ó, você tá aqui junto comigo. É poder, né? Poder e controle da população que eles querem, né? É um negócio absurdo, né? Você vê que isso aqui não tem nada a ver, esse cristianismo evangélico e o cristianismo católico, institucional, não tem nada a ver com o ensinamento de Jesus. É isso que eu bato na tecla aqui, nesse canal, todo mundo que eu conheço já está enjoado de ouvir eu falar isso, né? E aqui no canal eu enjoo de falar isso, hoje eu tô pegando isso aqui pra gente ter para quem não entendeu ainda, ficar bem claro que o cristianismo não ensinou isso, quando a pessoa acha que quando eu falo cristão, eu tô falando de cristão católico, cristão evangélico, não, cara, eu tô falando do cristão mesmo, dos ensinamentos de Jesus Cristo original, o ensinamento original dele. Você vê aqui que tem referência, que ele não ensinou isso que os católicos e os evangélicos praticam, não. O judeu nem se fala, né? Vamos continuar. Já tá vendo que aqui, até agora, o único que não quer exercício, não quer riqueza e nem poder e controle é o cristianismo original, o ensinamento original de Jesus, né? O judaísmo, ele quer poder e controle? Sim, histórico, né? Governo teocrático em Israel, Êxodo, Levítico, é isso. Briga, né? Todo que quer matar os outros por causa de terra, né? Matar por causa de qualquer coisa, né? Poder dos rabínicos e tribunais,
Isso que nem se fala, né? O que eles fizeram com Jesus? Os rabinos fizeram com Jesus, né? Influência em comunidade ortodoxa moderna. Islamismo também, lei islâmica, né? A Sharia, sistema político e jurídico em vários países. A mesma coisa, judaísmo e islamismo são muito parecidos, cara. Califado e o Alcorão, aqueles que não julgam segundo o que Deus revelou. Não entendi muito bem isso aqui, né? Mas enfim. Candomblé e Ubanda, sim, localmente, autoridade de pais e mães de santo da comunidade, ou seja, tem um poder ali entre os fiéis ali, o que tem um poder é ele, né, é o pai de santo e tal, né, referência, Pierre, aqui tá os livros, né, controle ritual e hierarquia, aí movimento esotérico, sim, em alguns casos, líderes carismáticos com controle ideológico, referência, New Age Revolution e tal, aqui, segredo, né, e tal. Seitas e cultos também, controle sobre os fiéis, psicológico, físico e financeiro. Nem se fala isso aqui, né? Bom, todos eles aqui, resumindo, essas religiões, elas exercem, tem o foco em acumular riqueza e poder e controle, né? Riqueza, poder e controle. Todas elas, seja matriarcal ou patriarcal, exceto uma que a gente viu, o cristianismo de Jesus Cristo. Aí a gente chega no o cristianismo original, na verdade, não de Jesus Cristo. O cristianismo é de Jesus Cristo, né? Mas esse pessoal aqui que se fala cristão, ele só tem um nome. É como eu disse no vídeo passado. O pessoal não é porque tá escrito, você escreveu com uma canetinha na sua testa cristão que você segue os ensinamentos de Jesus, cara. Tem nada a ver com isso. Então você tem que prestar atenção. Quem é cristão mesmo, quem segue os ensinamentos de Jesus e quem só diz que é cristão, porque cristianismo católico institucional não é cristão, não segue, né? A gente viu aqui que é poder e riqueza. O cristianismo evangélico também que é poder e riqueza, assim como todas as outras religiões aqui abraâmicas, né? Resumindo aqui agora, mas enfim. A gente viu que o problema dos monoteísmos aqui, o problema da sociedade, tanto matriarcal quanto patriarcal, é porque elas buscam isso aqui, ó. E aqui faltou riqueza, né? Por isso que elas não dão certo. As duas buscam essa coisa, tá? O matriarcado pro lado das mulheres, né? O poder para o feminino e o patriarcado poder feminino, o poder masculino. E as religiões, a maioria delas, né, quase todas, quase 100% delas, elas buscam isso. A única que não busca, aí a gente chega à história. Por que que o pessoal, todas as religiões odeiam Jesus Cristo, velho? É o único que oferece uma coisa não material. A única de fato. Isso aqui eu não estou falando do que eu acho. A gente viu isso aqui agora, cara. Provado nas escrituras e nos escritos sagrados de todas as religiões, velho. E não, por isso que eu não queria deixar, na minha opinião, o que eu acho. Vamos provar aqui, né, nas escrituras sagradas, com referências, você pode chegar e olhar essas referências todas aqui, ó, as referências que eu tirei. Isso aqui pra mim é uma. Até eu vi num vídeo passado meu, o cara falou: ah, mas suas referências são muito fracas. Isso aqui não é referência, cara. Minha, isso aqui, as referências estão aqui, ó. Eu não vou colocar todos os livros que eu li aqui, nem tudo, porque não tem como. Você vai ficar com 1000 anos de vídeo aqui, cara. Cada vídeo vai ficar 5 horas. Isso aqui como é que eu vou dizer? Marcador. Eu uso isso aqui como marcador, cara. E, na verdade, o chat GPT eu não pesquiso pelo chat GPT, né? Eu uso ele como marcador. Pego a minha pesquisa e coloco no chat GPT, mando ele tabelar, para ficar mais fácil, ficar mais didático. Se eu for colocar aqui um catatal de escrito aqui, ninguém não fica nem 10, 5. Eu colocando as coisas já assim, a galera não fica nem 2 minutos no vídeo, a maioria das pessoas. Véio. O YouTube aí diz, o YouTube coloca o Analytics, a maioria não fica 2 minutos no vídeo, cara. Eu for fazer coisa então mais pesada, isso aqui com tabela, bem fácil de entender. Se eu colocar a leitura bruta, pesada, os caras nem abrem o vídeo, cara. Mas enfim. Bom, a gente viu isso aqui. Então a gente. Aqui, o que esse vídeo aqui quer dizer? O vídeo passado a gente viu que o matriarcado não dá certo porque ele é fraco, politicamente, militarmente ele é fraco. Por que que tanto o matriarcado e o patriarcado eles vão dar errado na sociedade? Porque eles procuram isso aqui, cara. Só existe um que procura esse patriarcado que não procura isso aqui, que é o que procura paz e não oferece riqueza e nem prosperidade financeira. É isso aqui, ó. É o patriarcado de Jesus Cristo original, o ensino original dele, né? Que é o Deus, o Pai de todos e a salvação espiritual. Porque ele prega isso aqui, cara. Salvação espiritual. Não tem nada de riqueza nem de poder. Por isso que ninguém quer ser cristão. Por isso que ninguém gosta de cristianismo. Todo mundo odeia Jesus. Por quê? Ele não oferece nada para você aqui, a não ser a salvação espiritual, né?
ao perdão dos pecados. É isso que Jesus Cristo oferece. Não oferece dinheiro, riqueza, você não vai ter poder, ninguém vai te... Na verdade, eles vão te odiar, né? Na verdade, a maioria das pessoas te odeia quando você fala que você é cristão e você não quer riqueza, não quer poder, não quer nada disso, não. Tá nem aí, não. E as pessoas ficam com raiva de você, né? Falam que você não tem ambição, que você é isso, você é aquilo. Não entende. As pessoas as pessoas falam que não gostam de materialismo, mas quando encontram alguém não materialista, elas não gostam da pessoa, não, cara, te odeia. Por isso que eu falo de Abraão, que Abraão foi praticamente o. Ali morreu praticamente os israelitas pararem em Abraão, cara. Porque Abraão, de fato, foi o único que não. Que você lendo Gênesis, você vê que ele não. Acho que e de Noé também, né? Noé parecia que também não ligava muito para as coisas, não. Não ligava muito para materialismo, não, cara. Abraão, literalmente, né? A parte que ele fala com Ló, que eles começam a brigar porque não tinha pasto suficiente para alimentar o rebanho dos dois, né? Que os dois tinham muito rebanho, os bichos criavam muito, né? Então o rebanho crescia muito. Aí quando chegou o ponto que os pastores um do outro, isso tá na Bíblia, né, no Gênesis, eles brigam, começam a brigar os pastores, os caras que cuidavam das ovelhas de Ló e de Abraão começam a brigar, porque não tinha pasto suficiente para todo mundo, né? Abraão fala, ó, vai. Aí que Ló vai para Sodoma e Gomorra, né? Porque Abraão vai e sobe na montanha, no monte e fala, ó, para qual lado você falar que for, vamos separar nosso gado aqui, nossas ovelhas, porque não tá dando certo. Esses caras vão ficar brigando, vão acabar se matando. Vamos separar então, que aí você fica para um lado, eu fico para o outro, não dá briga para esse pessoal, os empregados, né? No caso, eram os funcionários deles que estavam dando problema, né? E o funcionário de Abraão e Ló. Ló era sobrinho de Abraão, né? E aí Abraão fala, ó, fala com o lado que você vai que eu vou pro outro. Se você falar que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você falar que vai para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe, Ló. Aí fala que na Bíblia fala que Ló viu o lado direito, vamos supor, né, que era perto da cidade, né, Sodoma e Gomorra, estava na região da cidade de Sodoma e Gomorra. Naquele lugar ali, o pasto era verdinho, tinha pasto pra caramba, muita grama e tudo verdinho. E do outro lado, o pasto todo seco, quase pasto nenhum e não tinha nada. Ló, que é zóio grande, foi e falou: eu vou para cá, pro lado de cá, pro lado dessa cidade aqui onde o pasto tá verdinho. Se Abraão fosse igual os judeus de hoje em dia, ele não ia aceitar, porque os judeus de hoje em dia quer tudo, cara. Então, tanto que estão brigando lá com os caras lá por causa de terra que nem é deles, né? Lá em... Bom, enfim. Aí Abraão fez o quê? Falou: tá beleza, Ló, tranquilo, vai pro seu lado lá que eu vou vir para cá. Abraão aceitou ir pro lugar que era morto praticamente, não tinha grandes coisas, mas por que ele aceitou ir para aquele lugar? Porque ele sabia que Deus estava com ele, velho. Ele não ligava pro que o olho dele estava vendo. Ele sabia que Deus estava com ele. Ele falou: não, eu vou para cá onde não tem nada, não tem problema. Deus vai ajudar, vai dar uma chuva aí, se essa grama vai crescer. Não sei o que ele vai fazer não, mas ele vai me ajudar. E pronto, Abraão não tinha esse negócio de brigar por terra, cara. Noé, pelo jeito, também não tinha, cara. Agora, tirando os dois, cara, todos eles mataram, mentiram e roubaram por causa de terra, cara. Todos eles. Todos. Só tirando Jesus, né? Eu já falei isso no vídeo anterior aí, em um dos vídeos anteriores eu contei isso aí, né? Mas talvez eu faça outro vídeo mais pra frente, que o Deus do Velho Testamento não é o Deus Pai de Jesus, não, cara. Que Jesus vem apresentar pro ser humano, não. Se você tá achando, você tá caindo nessa conversa da carochinha ainda, cara, que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo, Javé ou Yavé, o Tetragramatron, é o mesmo que é o que Jesus está falando, não é não, cara. Não tem nada e na Bíblia, nas Bíblias mais novas, ele fala, tá lá Yavé, Javé, ou tá Jeová, alguma coisa assim. É a mesma coisa, Yavé, Yahua, Yau. Yau, na verdade, Yahua, essa coisa já é mais egípcio ainda, já é pior, já é paganismo, né? Mas todos eles são derivados do Tetragramatron, cara. Não é Deus o Pai de Jesus Cristo, não. Jesus nunca fala em Yahvé, nem Yah, nem nada. Jesus fala o Pai de todos. Ele nunca, você acha que se ele quisesse falar sobre... E também pelas atitudes, né, que toma, você nota. Pelas atitudes que... Por isso, você tem que ler a Bíblia, né? Não tem como você saber isso sem ler a Bíblia. Você vê que as atitudes que eles tomam não tem nada a ver com o que o Deus ensina e não tem nada a ver com o que Jesus ensina, não. Nada, 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 nada. Do outro Deus totalmente diferente, o Deus do Antigo Testamento. Tirando Abraão, né? Abraão notavelmente estava falando com Deus. Abraão, pelo que eu li, certeza que os caras que realmente estavam de acordo com o que Deus manda era Abraão, Noé e Jesus. Os outros, cara, nenhum deles, assim, eles fazem exatamente o que Jesus fala que é a obra do maligno, que é roubar, matar e destruir. Mas enfim, isso aí é para outro vídeo que a gente vai falar sobre isso. Bom,
Aqui o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, né? Aqui eu acho que eu não mostrei em outro vídeo, né? Que é Saturno, né? Aqui é a estrela de Renfan, que o pessoal fala que é a estrela de Davi. Aqui é o olho de Saturno, o cubo negro, né? É o topo aqui do planeta Saturno. Isso aqui é a representação de Saturno, né? Aqui está o olho, a parte de cima, né? O olho de Saturno. E que é o cubo negro, né? Que tem um hexagrama aqui, ó. Um hexagrama, que é isso aqui, ó. Que é a mesma geometria que está aqui dentro. Ou seja, todos eles estão envolvidos com o cubo, com a adoração desse cubo negro, que é Saturno. Saturno é Shaitan no islamismo, se eu não me engano. Iblis, Satã, Satanás, capiroto, como você queira chamar, né? E é a mesma coisa que os católicos adoram, né? Que, mesma coisa. O católico ainda vai mais baixo, ainda que adora a mãe, né? A deusa mãe. É mais baixo ainda do que isso. A divindade menos ascendida, vamos colocar assim, né? Mas enfim, acho que deu para entender o que eu quis dizer aqui, né? Por que que o pessoal aqui mais mais especificamente foi para isso que eu trouxe isso aqui, né? Para esclarecer isso aqui que o monoteísmo não é só patriarcado, o monoteísmo também tem matriarcado e nem o monoteísmo e o patriarcado, nem o monoteísmo nem o patriarcado, nem o matriarcado monoteísta, eles dão certo porque todos eles buscam isso aqui, ó. Só existe uma religião, só um tipo de patriarcado que não busca riqueza material, nem poder e domínio, que eu já falei aqui, né? Jesus. E esse é o motivo de eles odiar tanto. Você percebe que toda religião odeia Jesus, né? Toda religião odeia, a não sei o hinduísmo, né? O hinduísmo não, nem comenta sobre Jesus, pelo menos não que eu tenha nota, né? Acho que o budismo, esse budismo novo aí, New Age aí, que comenta alguma coisa, fala que Jesus era um mágico que saiu pela fala que Jesus saiu pela portinha de trás do túmulo, fala que Jesus não morreu, que ele se escondeu, umas palhaçadas danadas, né? Mas enfim, esse não é o foco é esse aqui, que essa é a única religião que não prega. Jesus foi o único dessas religiões abraâmicas que não prega riqueza material, né? Não promete riqueza material, nem poder, nem controle do mundo, né? Do resto do mundo. Jesus promete a salvação espiritual e libertação dos pecados, só isso, né? Libertação dos pecados e salvação espiritual. Você não vai ser rico, não vai ser poderoso, não vai ser nada nessa terra. Porque o reino de Jesus não é dessa terra, né? Ele deixa bem claro, né? Se o meu reino fosse aqui, o pessoal que é esse pessoal aí que diz que adora o meu pai aí, tava lutando por mim. Como eles não estão lutando por mim, tá na cara que meu reino não é daqui, né? Eles não são meus servos, né? Enfim, deu para entender, né? A única maneira da sociedade dar certo, geralmente, é quando ela segue esse padrão aqui, quer você queira, quer você goste ou não. Para a sociedade dar certo, ela precisa ser não materialista, porque senão dá briga. Quando o pessoal, todos eles querem poder e riqueza, dá briga, termina em sangue. É por isso que a gente está vendo o que a gente está vendo hoje, né? Então, é isso, senhores. Eu vim aqui mais para a gente fazer essa segunda parte do vídeo, né? Vou deixar ele, acho que, como segunda parte desse matriarcado está destruindo, né? Matriarcado, só que agora vai ser o matriarcado e o patriarcado estão destruindo a sociedade, né? Acho que eu vou colocar esse o título. Mas enfim, espero que tenha dado para entender. Se não deu para entender, deixe aí nos comentários. Por hoje é isso, vou ficando por aqui.